Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Convido a igreja para que abra comigo suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Estamos chegando já, então, ao final dos nossos estudos no livro de Jonas, nesse mês de julho. Já nosso último estudo, nós veremos que o livro de Jonas tem lições, ensinos valiosos para a igreja do Senhor ainda hoje. Jonas, capítulo 4, nós leremos todo o capítulo de forma responsiva. Nos diz assim a palavra do Senhor: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que eras Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável esta tua ira por causa da planta? E ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, agora que a Tua palavra foi lida, nós rogamos que o Teu Santo Espírito, Pai, traga dos céus a iluminação para que nós possamos compreender a mensagem do Senhor nessa noite. Trabalhe as nossas vidas, ó Pai, na proporção que nós precisamos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos então ao final do nosso estudo no livro de Jonas, já esse último capítulo do livro. Durante todo o decorrer do mês de julho, nós podemos então estudar a partir desse livro a manifestação da graça e da soberania divina, bem como da providência de Deus também. Hoje nós finalizamos a nossa série de estudos nesse último capítulo, que possui ensinos muito ricos e muito pertinentes para a Igreja do Senhor no século XXI e que nos darão, então, um panorama geral da misericórdia de Deus, bem como a sua atuação na vida do ser humano e da sua abrangência. Antes de nós trabalharmos o capítulo propriamente dito, eu gostaria de recapitular com os irmãos o que nós aprendemos até aqui acerca do livro de Jonas, gastando um pouquinho mais de tempo no contexto histórico em que Jonas se encontra, para que nós possamos então entender qual é esse momento em que Jonas é enviado para pregar a Nínive. A narrativa do livro de Jonas se inicia lá no capítulo 1, apresentando Jonas, um profeta de Israel, filho de um homem sobre quem nós não sabemos muitas coisas. Na verdade, nós não sabemos nada além do seu nome. O pai de Jonas é Amitai, da tribo de Zebulon. Não há mais informações disponíveis sobre ele, bem como não há também muitas informações sobre Jonas.
Além da sua filiação, nós sabemos apenas que ele profetizou no Reino do Norte, durante o governo de Jeroboão II, que foi filho do rei Jeoás, e isso entre os anos 786 e 746 a.C. Como que nós podemos saber isso? Em 2 Reis, no capítulo 14, no verso 25, há uma menção sobre Jonas, o que nos permite então entender que ele é de fato um personagem histórico e localizá-lo também no progresso da revelação. Por esse panorama histórico, nós podemos concluir que Jonas é um dos primeiros grandes profetas de Israel, sendo precedido provavelmente apenas por Joel. O seu período de atividade profética ocorre em um momento que Israel gozava de relativa prosperidade. Jeroboão II foi um líder importantíssimo para Israel, foi um líder memorável, e ele consegue então restabelecer as fronteiras ao norte de Israel, as fronteiras do Reino do Norte, vencendo os sírios e reconquistando algumas regiões que haviam sido perdidas. Essa vitória contra a Síria, inclusive, se dá após uma das profecias de Jonas. Contudo, é interessante nós olharmos para a história de Israel nesse período. Nós vemos que Israel gozava de paz em termos políticos e militares, e embora Israel tivesse um futuro brilhante pela frente, o Senhor levanta alguns homens, alguns profetas em um período pouco posterior a Jonas, profetas como Oséias e Amós, que foram levantados por Deus para denunciar a decadência social, moral e religiosa do povo. Por quê? Mesmo diante das bênçãos de Deus, o povo enveredou por caminhos de idolatria. O povo havia se desviado do Senhor, Israel havia se tornado uma nação idólatra e o culto ao Senhor estava desprezado. Uma particularidade acerca de Jonas é que ele é o único profeta que Deus levanta para que seja enviado para uma nação pagã, uma nação fora dos domínios de Israel. Até esse momento, Deus não havia levantado nenhum homem para que saísse dos limites de Israel. Posteriormente, nós vamos ver Daniel como um profeta fora também dos limites de Israel, mas quando nós olhamos para a Bíblia hebraica, na sua organização, nós percebemos que o livro de Daniel se encontra entre os livros proféticos e não históricos, fato pelo qual Jonas é reconhecido como o único profeta que prega a uma outra nação, não Israel. Ele se torna, então, uma exceção entre os profetas do Senhor. Mas, afinal, quem é esse povo a quem Jonas foi enviado? Jonas foi enviado, conforme nos informa o capítulo 1, à cidade de Nínive, uma das capitais do Império Assírio. Há relatos históricos que nos permitem situar a origem desse império muito próximo ao período em que viveu Abraão. Muito provavelmente, o Império Assírio teve o seu início 20 séculos antes da pregação de Jonas em Nínive. A Síria se localizava ao norte de Israel e era um império extremamente influente na região da Alta Mesopotâmia. A influência dos assírios se deu aí aproximadamente entre os anos 2500 e 1500 a.C. Posterior a esse momento, o império sofreu um declínio de aproximadamente 5 séculos, mas ali por volta do final do século X a.C., início do 9º século a.C., o Império Assírio experimentou então novamente um período de prosperidade, houve algumas conquistas, algumas vitórias. O Império entrou em um período de ascensão que durou aproximadamente 3 séculos, então no ano próximo ao ano 600, o Império Assírio então sucumbiu. Os assírios eram conhecidos por sua violência e pelo fato de que, em geral, nas campanhas militares eles não faziam prisioneiros. Os povos que eram vencidos, em geral, eram mortos. Essa era uma das principais características dos assírios, que eram conhecidas já nos dias de Jonas. Há um dos relatos de um dos reis da Síria, que eu gostaria de ler para os irmãos. Esse relato é escrito do rei Assurbanipal, o rei da Síria, por volta de 884 a.C., e ele evidencia de fato a brutalidade e a maldade desse povo. A inscrição diz o seguinte: Eu sou Assurbanipal, o grande rei, o poderoso rei, o rei do universo, príncipe inigualado, que ao comando de Assur exerce o governo.
e pus submisso aos meus pés todos os príncipes. A cidade de Tela era protegida por 3 fortalezas. O seu povo confiava nessas fortes muralhas e nas suas tropas. Por isso não se atirou aos meus pés em súplica. Por meio de violentas batalhas, conquistei a cidade de Tela. Matei 3.000 guerreiros. Lancei muitos outros ao fogo. Fiz grande número de prisioneiros vivos. De uns cortei as mãos e os dedos, de outros cortei o nariz, as orelhas ou furei os olhos. Seus filhos e filhas afoguei nas águas. Essa violência, em algumas ocasiões, se abateu sobre o povo de Israel, fato pelo qual não apenas Jonas, mas todo o povo nutria um rancor especial e um desejo de vingança contra os assírios. Muito provavelmente, esse é um dos motivos pelos quais Jonas decide tentar fugir da presença do Senhor, se opondo ao seu chamado, e então fugindo para Tarsis e não indo a Nínive como o Senhor havia o ordenado. Jonas teria que lutar, contra o seu senso de justiça, e além disso teria que lutar também contra o seu forte senso de patriotismo. A nação de Israel nutria um rancor pelas nações pagãs, e para eles era inadmissível que o Senhor pudesse então estender o seu perdão e a salvação a um povo pagão, principalmente a um povo tão violento como era o caso dos assírios. Jonas teria que lutar contra o seu pecado, Jonas teria que lutar contra os desejos do seu coração, Jonas teria que lutar contra o seu senso de patriotismo, ele teria que lutar contra o seu senso de justiça para que ele pudesse então cumprir o chamado do Senhor. Embora acredite-se que no período anterior ao seu chamado e à sua posterior pregação em Nínive, Jonas tenha sido um profeta obediente e fiel ao Senhor, nós podemos ver aqui no decorrer do seu livro os diferentes estados pelos quais Jonas passa. No capítulo 1, nós vemos um profeta obstinado, que busca fugir da presença de Deus. Um homem que, no auge da sua fuga, prefere morrer ao atender ao chamado do Senhor. Depois nós vemos um homem que está quebrantado pela calamidade, um homem que é confrontado com o seu pecado, reconhece o seu pecado e busca o favor de Deus. No capítulo 3, nós vemos um profeta ainda relutante, mas que, forçado, cumpre o seu chamado. E por último, nós vemos um homem completamente descontente com Deus e com os resultados da sua pregação. Stuart Olyott, um pastor e escritor britânico, em uma série de palestras aqui no Brasil, afirmou que Jonas é o missionário bem-sucedido que fracassou. Jonas é o missionário bem-sucedido que fracassou, porque ao contemplar o resultado da sua pregação, ao contemplar a maravilha da misericórdia de Deus manifesta na cidade de Nínive, Jonas se entristece e se ira contra o Senhor. Nós podemos traçar um paralelo entre a pregação de Jonas e a pregação de Jeremias, e nós vemos a diferença dos dois profetas em momentos diferentes. Jeremias prega em Judá e ele se entristece profundamente porque durante os mais de 40 anos em que ele pregou, o povo não se arrependeu, o povo manteve a dureza do seu coração, não houve uma conversão em Israel durante todo o ministério de Jeremias, e ele se entristece por isso. Jonas, ao contrário, se entristece porque ele vê os assírios, ele vê os ninivitas atendendo o chamado do Senhor ao arrependimento. Isso, meus queridos, deixa claro, deixa evidente que todas as coisas, e principalmente a obra da salvação, não depende da disposição humana, mas depende do fato de Deus usar ou não a sua misericórdia. Por fim, cabe ressaltarmos que, de forma geral, a teologia do livro de Jonas é centrada basicamente na apresentação de Deus como Deus supremo, criador e soberano sobre todas as coisas, sobre o reino cósmico, sobre a vontade humana, e como também o perdoador e o salvador de todo o ímpio que se achega a ele arrependido. Diante de todo o exposto até agora, meus queridos, eu gostaria de pensar com você de forma muito breve nessa noite sobre o tema A Maravilha da Misericórdia de Deus, e nós estudaremos
essa maravilhosa misericórdia a partir de 3 enunciados que nós vamos ver aqui no livro de Jonas, dos quais o primeiro nos diz que a misericórdia de Deus é a expressão do seu caráter. Convido você novamente a ler comigo de forma responsiva Jonas 4, dos versos 1 a 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Luiz Berkoff, em sua obra clássica Teologia Sistemática, afirma que a misericórdia de Deus é um importante aspecto da bondade e do amor do Senhor. Segundo ele, é pela misericórdia que o Senhor olha para o homem e o vê como um ser em um estado lastimável de pecado e que necessita do socorro divino. Em outras palavras, nós podemos definir a misericórdia de Deus como a sua bondade e o seu amor, que é demonstrado por aqueles que se encontram em miséria, que se encontram em calamidade e desgraça, e Deus então os ama independente dos seus méritos. Nós não podemos pensar na expressão da misericórdia de Deus a parte da queda. Muito embora o Senhor em essência seja misericordioso e Ele seja eternamente misericordioso, sempre que há na Bíblia uma menção da misericórdia de Deus em direção ao homem, é necessariamente para que Ele possa socorrer o homem que está aflito, e daí pressupõe-se um quadro inicial de pecado. Quando nós olhamos para a história de Nínive, para a pregação de Jonas em Nínive, é justamente esse o panorama. Uma cidade pagã, uma cidade que adora outros deuses, uma cidade extremamente violenta que está distante do Senhor. Contudo, ao se arrependerem, quando eles são confrontados com a mensagem, com o anúncio da ira divina, os ninivitas se arrependem e Deus então manifesta a eles a sua misericórdia. A culpa dá lugar ao perdão, a ameaça de destruição é contida. Cabe destacarmos também que Nínive não estava condenada definitivamente por Deus. Caso contrário, se nós pensarmos que Nínive estava condenada, nós vamos achar no Senhor variação, nós vamos achar mudança. Mas o Senhor não muda, o Senhor é eterno. A profecia de Jonas contra Nínive era uma ameaça. Caso eles não se arrependessem, a cidade seria destruída. Como eles se arrependeram, o Senhor então conteve a sua ira. Quando nós olhamos então para a dinâmica do capítulo 3 e para o capítulo 4, nós vemos que o maior temor de Jonas de fato se efetivou. Quando os ninivitas ouviram o anúncio da ira divina e eles então se arrependem. Jonas, um profeta que conhecia a Deus, sabia da possibilidade de perdão e de arrependimento de Nínive. Ele sabia que o Senhor poderia estender a sua graça e o seu perdão para esse povo. Mas embora ele conhecesse a Deus, Jonas ainda achava que essa oferta de perdão era inadmissível. O fato é que o arrependimento dos ninivitas não apenas entristeceu a Jonas, mas fez com que ele se irasse contra Deus e, mais que isso, Jonas começa a questionar ao Senhor. Os primeiros 4 versos que nós lemos aqui no capítulo 4 mostram a segunda oração de Jonas. É interessante nós observarmos que Jonas, um profeta do Senhor, ora apenas em 2 momentos nesse livro. E as orações de Jonas são em momentos bem opostos e refletem uma postura muito diferente. Se no capítulo 2 nós vemos um homem que busca o socorro de Deus, agora no capítulo 4 nós vemos um homem que está irado contra o Senhor. Se no capítulo 2 o profeta ora e reconhece que ao Senhor pertence a salvação e que ao Senhor pertence o domínio sobre toda a ordem cósmica criada, no capítulo 4 nós vemos a oração de um homem rebelde diante de Deus e de um homem que estava indiferente quanto à necessidade de misericórdia, de graça e de
perdão daquelas pessoas que moravam em Nínive. Jonas argumenta com o Senhor de uma forma equivocada. Jonas aqui destaca para o Senhor os atributos do caráter divino, que são relacionados basicamente à sua misericórdia, como a sua clemência, a sua benignidade, o seu amor, o fato de Deus ser tardio em irar-se. E Jonas utiliza esses argumentos para justificar a sua fuga. Em outras palavras, a oração de Jonas, meus queridos, é a constatação de que uma teologia acertada e que um conhecimento correto de Deus podem ser utilizados de maneira equivocada. É exatamente isso que Jonas faz. A teologia de Jonas está perfeita. Deus, de fato, é um Deus compassivo, é um Deus benigno, é um Deus amoroso, é um Deus que tarda em irar-se. Mas isso, em hipótese alguma, sob nenhuma perspectiva, poderia ser utilizado como Jonas para justificar a sua fuga. Jonas reconhece o caráter de Deus, ele deixa isso evidente no verso 2, ele sabe que a misericórdia é um dos atributos de Deus, ele sabe que a misericórdia evidencia o caráter de Deus, ele sabe que Deus se compadece do pecador que se arrepende, mas ainda assim, ele se revolta contra o Senhor. Ao poupar a cidade de Nínive, meus queridos, Deus mostra claramente quem Ele é. Um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso, um Deus que é assaz benigno, um Deus que é justo e um Deus que se compadece do pecador arrependido, o restaura e o preserva. Essa é a conclusão, meus queridos, que chega também o salmista no Salmo de número 78, no verso 38, quando ele afirma: Ele, porém, o Senhor, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta. Deus, meus irmãos, não se obriga a nada. Ele não está obrigado a nada, mas ainda assim ele demonstrou misericórdia para com a cidade de Nínive e revelou o seu caráter. Deus também revela misericórdia a Jonas, mesmo que ele esteja indignado, mesmo que a sua posição contra o Senhor seja errada, o que nos leva ao segundo enunciado dessa noite, que nos afirma que a misericórdia divina é concedida liberalmente pelo Senhor. Te convido a ler novamente comigo dos versos 5 ao verso 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta e subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Nos versos que nós lemos, meus queridos, e também nos últimos 2 versos desse capítulo, vemos Deus não apenas questionar o suposto direito que Jonas acha que possui de se irar contra o Senhor, mas nós vemos também Deus se mostrando extremamente zeloso, extremamente paciente com um profeta que está indignado. Dos versos 5 até o verso 11, nós vemos o Senhor enfatizando, explicando calmamente, de uma forma muito sistemática e muito profunda, a Jonas que o que Nínive experimentou foi a demonstração da misericórdia divina. No início dos nossos estudos, ainda lá no capítulo 1, nós vimos que Jonas estava extremamente relutante quanto à possibilidade do perdão de Deus ser estendido à cidade de Nínive. Embora ele acatasse no capítulo 3, mesmo que tardiamente, o chamado de Deus para pregar aquela cidade, o capítulo que nós estamos estudando agora, o capítulo de número 4, nos permite concluir que Jonas ainda guardava alguma esperança de que Deus enviasse fogo do céu e consumisse a
cidade de Nínive. Jonas se dispôs a ir pregar em Nínive, de fato, uma segunda vez. Também não havia saída para ele. Ele precisava pregar, ele havia compreendido isso. Ele já havia visto o povo se arrepender, mas ainda assim, ele tinha uma esperança de que o Senhor pudesse punir aquela cidade, que o Senhor pudesse enviar o seu julgamento contra os ninivitas. E Jonas então ora ao Senhor quando ele vê a situação de Nínive. E é interessante que a oração de Jonas, é uma oração descontente, é uma oração irada de fato. E Jonas não é tocado pela resposta de Deus à sua oração, que vem na forma de uma pergunta. Jonas ora ao Senhor e a resposta de Deus é: a sua ira é razoável? Em outras palavras, o Senhor está perguntando: Jonas, você acha realmente que existe motivo para a sua indignação? O que você está fazendo é algo motivado pela sua razão? Você tem noção do que você está fazendo? Você está de fato ouvindo a oração que você está fazendo? As bases morais da indignação de Jonas foram questionadas pelo Senhor e de fato deveriam ser. Porque Jonas olha para a cidade de Nínive, que foi alvo da misericórdia de Deus, e ele se entristece pelo fato do Senhor agir em favor daquele povo que precisava da misericórdia de Deus. Em outras palavras, Jonas esperava que o Senhor agisse contrário à sua natureza, algo que o Senhor jamais faria. O Senhor é misericordioso eternamente, Ele se compadece do pecador arrependido. E nós vimos hoje de manhã que os ninivitas de fato se arrependeram. Nós vimos que o arrependimento dos ninivitas foi profundo e genuíno. Eles rejeitaram os seus pecados, eles rejeitaram a violência que lhes era tão comum. E eles mudaram a sua forma de viver. Como, pois, o Senhor, sendo bondoso, sendo justo, não se compadeceria desse povo? Jonas olha para essa situação e ainda aguarda que o julgamento do Senhor venha. Para que nós possamos entender aqui o quão irracional é a atitude de Jonas, eu te convido a voltar comigo no capítulo 2. Vire a página da sua Bíblia aí, no capítulo 2 de Jonas, e acompanhe comigo a leitura dos versos 7 a 9. Jonas 2, 7 a 9 nos fala o seguinte: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Poucos dias antes, Jonas foi alvo da misericórdia do Senhor. E agora, ao olhar para Nínive, uma cidade da qual Deus se compadeceu, Jonas acredita que isso é inadmissível. Jonas acredita que a sua situação ainda era melhor do que a situação de Nínive. Jonas acreditava que ele, de fato, por ser um profeta, por ser um israelita, merecia o perdão, mas os ninivitas não. Agora, a verdade, meus queridos, é que Deus não estava obrigado a manifestar a sua misericórdia sequer a Jonas. A situação desesperadora em que Jonas se encontra quando ele ora ao Senhor não é culpa de Deus, mas é culpa do pecado de Jonas. Jonas recebe o chamado do Senhor para ir a Nínive, mas ele desce até Jope, entra em um navio para Tarsis, ele é perseguido por uma tempestade no mar Mediterrâneo. Ele prefere ser lançado ao mar para morrer do que atender ao chamado do Senhor. Ele luta contra as forças das águas. Ele luta para não morrer. Ele quase se afoga. E o Senhor então demonstra a sua misericórdia enviando um peixe para que pudesse tragar a Jonas, para que pudesse preservar. No ventre do peixe, então, ele reconhece que a salvação pertence ao Senhor. Ele reconhece que a misericórdia pertence ao Senhor. E se a misericórdia e a salvação pertencem a Deus, Ele pode as dar a quem Ele quiser de forma liberal. Porque o Senhor não se obriga a nada e o Senhor não está limitado por nada. Muito menos pelos caprichos humanos. Muito menos pela birra de um profeta que se indigna ao ver a misericórdia de Deus. Jonas aparentemente se esquece da situação desesperadora em que ele viveu.
E ao ver um livramento tão maravilhoso quanto aquele que ele experimentou pela misericórdia de Deus, Jonas se sente enraivecido. Ele se ira contra o Senhor. E aí nós vemos Deus novamente tendo paciência com Jonas. Lá no verso 7, no verso 6, melhor dizendo, nos diz o seguinte: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. A cidade de Nínive, meus irmãos, bem como a nação de Israel, estavam localizadas em uma região extremamente árida e quente. As regiões desérticas são conhecidas pela extrema variação de temperatura. Enquanto à noite a temperatura muitas vezes está abaixo de zero, durante o dia a temperatura no deserto ultrapassa facilmente a casa dos 50 graus. Jonas está num lugar semelhante a esse. Ele está sob o sol aguardando para ver o que vai acontecer com a cidade de Nínive. Ele saiu da cidade, fez uma espécie de um abrigo, aqui no versículo 5 nos fala que ele fez uma enramada, mas aparentemente isso não foi suficiente para proteger Jonas do calor. E a Bíblia nos fala, nos relata aqui que ele estava desfalecendo, ele estava em agonia, mas o Senhor então faz com que uma planta suba por cima de Jonas para que possa então o livrá-lo, para protegê-lo do sol. Deus faz essa planta crescer, Jonas se alegra. Da mesma forma como Deus foi misericordioso com Jonas quando ele estava no mar, ele foi misericordioso agora nesse momento, preparando para Jonas algum descanso enquanto ele ainda esperava ver o julgamento do Senhor contra Nínive. O profeta se torna, meus queridos, ironicamente, pela segunda vez, um destinatário indigno da misericórdia de Deus. A situação de Jonas é tão irônica que ele não consegue perceber que ele é tão indigno da misericórdia de Deus como eram os ninivitas. E como éramos nós um dia antes que Cristo nos resgatasse. O fato de Deus agir em favor de Jonas quando ele não merecia, quando ele estava irado contra o Senhor, e demonstrar misericórdia a uma nação que anteriormente era pagã e violenta, enfatiza o fato de que a misericórdia de Deus é concedida por ele liberalmente de acordo com a sua vontade, que é perfeita, santa e agradável. O Senhor não se obriga a nada, o Senhor não é limitado por nada, mas pela sua vontade ele concede a sua misericórdia a quem ele quer, da forma como ele quer. Aparentemente, Jonas não entendia isso. Isso fica muito evidente quando nós fazemos um contraste de Jonas no ventre do peixe e agora Jonas esperando o julgamento da cidade de Nínive. Se no ventre do peixe ele reconhece que a salvação pertence ao Senhor e nós podemos entender a salvação como um ato da misericórdia de Deus, agora no verso 4 ele não se conforma com o fato de Deus usar de misericórdia com quem ele quer. E ele se enfurece contra o Senhor pela demonstração da misericórdia e pelo livramento da cidade de Nínive. O que Deus explica, meus queridos, para Jonas aqui entre os versos 5 e 11 é uma ilustração em traços mais dramáticos e mais severos do que nós encontramos lá no livro do Êxodo, no capítulo 33, no verso 19, uma afirmação do próprio Deus, onde o Senhor é muito enfático ao dizer: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Nós vamos encontrar uma afirmação equivalente a essa também no Novo Testamento, quando Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 9, nos versos 16 e 18, afirma o seguinte: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Logo tem ele misericórdia de quem quer ter e também endurece a quem lhe apraz. Veja só, meus queridos, a misericórdia de Deus não está condicionada aos nossos desejos. A misericórdia de Deus é uma oferta liberal que o Senhor faz de acordo com a sua vontade. A
A misericórdia do Senhor não está condicionada ou limitada pelos nossos caprichos ou pelo suposto direito que nós achamos que nós temos de questionar a Deus e de nos indignarmos contra Ele quando as coisas não saem conforme aquilo que nós planejamos. Não. A misericórdia de Deus é uma oferta liberal do Senhor, que Ele concede a quem Ele quer. O que nos leva ao terceiro e último enunciado dessa noite, ao afirmar que a misericórdia do Senhor é universal. Leia comigo, por favor, os versos 10 e 11 de Jonas, capítulo 4. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Antes de passar a argumentação desses versículos, meus irmãos, eu quero fazer uma desambiguação do termo universal. Eu afirmei agora que a misericórdia do Senhor é universal, mas eu quero explicar para você em que sentido. No Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16, nós temos a seguinte afirmação: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De uma interpretação equivocada desse versículo surge uma corrente doutrinária conhecida como universalismo. Os universalistas empregam essa frase de João 3,16 para sugerir que a morte de Jesus fez a expiação por todos os seres humanos. Essa concepção é baseada na ideia de que Deus ama de uma forma igual e com a mesma intensidade todos os homens. É bem verdade que o convite ao perdão, o convite ao evangelho é estendido a todo homem, a toda criatura. No entanto, quando nós olhamos mesmo para o Evangelho de João e também para outras partes do Novo Testamento, nós percebemos que é evidente que a expiação de Cristo, a obra de Cristo não fez expiação pelos pecados de todos os homens, mas a obra de Cristo, a morte de Cristo fez expiação para todos aqueles eleitos do Senhor que estão espalhados em todo o mundo. São pessoas de todos os povos, pessoas de todas as tribos, de todas as nações que foram eleitas na eternidade por Deus. É nesse sentido que nós falamos que Deus amou o mundo de tal maneira. E é nesse sentido também que eu falo que a misericórdia de Deus é universal, no sentido de que o Senhor mostra a sua misericórdia para toda a sua criação. A demonstração da misericórdia de Deus se dá na manutenção e na preservação de todo homem, seja ele justo ou injusto. A misericórdia de Deus é universal no sentido que ele mantém toda a ordem do seu reino cósmico criado. Isso inclui homens, plantas, animais, toda a natureza criada por Deus. Nesse sentido, a misericórdia do Senhor é universal. Deus poupou a cidade de Nínive, meus queridos, porque o convite ao arrependimento e por consequência, o convite à salvação não estavam limitados apenas ao povo de Israel, Deus não é um Deus apenas tribal. Deus não realizou uma obra apenas para o povo de Israel. O convite da salvação foi estendido a nós também, foi estendido a povos gentios. Entretanto, Jonas, com o seu senso de patriotismo, não admitia a ideia de que o Senhor poderia perdoar uma outra nação, um povo que não fosse israelita, e principalmente os assírios. Um povo contra quem, como eu já disse no início, os israelitas nutriam um rancor especial devido às investidas militares dos assírios no Reino do Norte. A misericórdia de Deus revela o seu caráter universal no fato de que Deus mantém toda a obra da criação em todos os lugares do mundo. É pela misericórdia de Deus que nós ainda temos o mundo como nós o conhecemos. É pela misericórdia de Deus que nós podemos usufruir dos bens naturais que o Senhor nos dá, ao que nós conhecemos por graça comum. E é pela misericórdia de Deus também que todo homem pode continuar a viver. O Senhor não muda, meus queridos, o seu caráter também não. Assim como nos dias de Nínive, nós vimos a expressão da misericórdia do Senhor sobre aquele povo, nós vemos todos os dias
a expressão da misericórdia do Senhor e do seu caráter bondoso e provedor sobre as nossas vidas, nos sustentando e também nos preservando, conforme diz o profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, nos versos 22 e 23, ao afirmar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Mas a misericórdia do Senhor, meus queridos, revela-se também no fato de que Ele não apenas preserva toda a criação, incluindo os seres humanos, mas também no fato de que Deus estende aos seus eleitos de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, e não apenas aos judeus, o chamado ao arrependimento e à salvação por intermédio de Cristo. Isso fica muito claro quando nós vamos lá no Novo Testamento, e aí eu gostaria de convidar você a abrir comigo sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, nos versos 9 e 10. Pedir que você acompanhe comigo a leitura. 1 Pedro 2, 9 e 10, quando Pedro nos diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus expressa a sua misericórdia universalmente, porque Ele é em essência misericordioso, mas também porque Ele não se agrada na morte do ímpio, mas se compraz no pecador que arrependido busca o seu favor. Os ninivitas, meus queridos, naqueles dias buscaram a presença de Deus em arrependimento, em cerimônias de luto, e a misericórdia do Senhor foi manifestada a eles. A nós hoje, a misericórdia de Deus é expressa em Cristo Jesus, que nos convida a fazer parte do seu povo e a sermos o rebanho do seu pastoreio. Gostaria de concluir a nossa meditação nessa noite dizendo, ou retomando, melhor dizendo, o pensamento do apóstolo Paulo quando ele afirma que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Jonas não entendeu que ele era tão indigno da misericórdia de Deus como eram os ninivitas e como nós também éramos. Entretanto, Deus revela o seu próprio caráter ao demonstrar o seu amor, a sua bondade, a sua compaixão e a sua misericórdia para homens que, embora arrependidos, ainda são pecadores. O chamado que Jonas recebeu de pregar a Nínive é, em certa medida, semelhante à comissão que nós recebemos de Jesus. O profeta, ao perceber a misericórdia de Deus para a cidade de Nínive, se entristeceu. E ele não conseguiu então perceber a grande maravilha que é a misericórdia do Senhor atuando na vida daquele pecador que se arrepende. Nós hoje, como testemunhas da boa nova da salvação, devemos ver na misericórdia do Senhor o maior dos incentivos para que nós possamos nos envolver no anúncio do Evangelho. E dessa forma nos empenharmos em anunciar a Deus, que é o Senhor soberano sobre reis e vassalos, sobre escravos e livres, sobre judeus e gentios, o Deus que é justo para punir o pecado, mas o Senhor que também é misericordioso para socorrer o pecador arrependido na pessoa gloriosa, bendita e muito amada de Jesus Cristo, a quem nós honramos e glorificamos por toda a eternidade. Gostaria de aplicar essa mensagem ao seu coração dizendo que eu e você precisamos entender que a misericórdia de Deus é uma oferta liberal do Senhor. Ela não está ligada ao nosso merecimento, assim como a graça de Deus não está. A única resposta possível diante da misericórdia do Senhor é a nossa humilhação na sua presença, rogando que diariamente Ele possa renovar as suas misericórdias sobre a nossa vida. Uma segunda aplicação, nós devemos saber que, tal como Jonas, nós também somos portadores de uma mensagem.
Nós devemos sair da nossa zona de conforto e cumprir cabalmente a missão a qual o Senhor nos chamou para realizar. E por fim, que o reconhecimento da misericórdia de Deus sobre a sua vida seja um estímulo que o leve a anunciar a outras pessoas a boa nova da salvação. Gostaria de convidar a se colocar de pé, nós cantaremos ainda o hino de número 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Pai, nós te louvamos porque um dia a sua misericórdia nos alcançou, Pai, e através do sacrifício de Jesus, por graça, a favor que nós não merecemos, nós fomos resgatados e fomos feitos povo seu. Em nome de Jesus, Pai, nós rogamos ao Senhor que na manifestação da sua misericórdia nós possamos encontrar, Pai, o incentivo para que nós possamos cumprir o chamado ao qual o Senhor tem nos destinado, Deus. Abençoe as nossas vidas, ó Pai, e renova sobre nós a tua misericórdia. É o que nós te rogamos nos merecimentos de Jesus, o nosso eterno, soberano e suficiente Salvador. Amém.